As crises de ansiedade nos levam inúmeras vezes ao hospital. Como é para você ir várias vezes? Como você se sente? Eu me sentia fracassada. Eu me sentia frágil. Mas eu acho que entre frágil e fracassada, eu me sentia mais fracassada. Cada vez que eu precisava ir para o hospital, durante uma crise de ansiedade, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era: poxa vida, de novo, de novo. O que eu não consegui fazer para impedir isso? Por que é que eu não consigo impedir isso? Por que é que eu tô de novo nessa situação? O que é que me fez estar aqui de novo? E esse sentimento de fracasso, ele me corroía, sabe? De estar lá de novo. E ia pro hospital, tomava medicação, retornava para casa e ficava pensando como eu não consegui impedir. Onde foi que eu errei que eu não consegui impedir, que eu não consegui ver que isso estava acontecendo de novo? E eu entrava em crise novamente porque eu sabia que em algum determinado momento eu ia retornar. A gente sabe que a ansiedade está chegando, a gente sabe, a gente começa a sentir ela. É interessante isso, né? A gente sente que ela tá se aproximando. Mas a gente não sabe quando é a próxima internação. Se é 15 dias, se é uma semana, se é 2 meses. Mas a gente sabe que a gente vai voltar. E aí eu ficava mais ansiosa. Porque aí agora eu tava ansiosa, porque eu sabia que eu ia voltar. E eu tava ansiosa também, porque eu ficava pensando de como é que eu não conseguia impedir isso, sabe? Como eu não conseguia ser forte. Por que eu ficava tão fraca e vulnerável ali? E era uma mistura de fracasso com tristeza e com ansiedade. Porque o ansioso, ele vive no futuro. Ele não consegue viver agora, né? Não consegue ter a mente agora. Então, ele fica sempre, ele está aqui com a mente lá. E saber que eu ia, em algum determinado momento, eu ia voltar a ser internada, isso me deixava muito ansiosa. Me deixava muito ansiosa. E a gente fica com um pensamento negativo, porque é um futuro trágico, é um futuro ruim. A gente fica prevendo um futuro ruim, algo que vai acontecer, que é uma desgraça. A mente da gente, ela vaga, sabe? Ela fica passeando por ideias, por construções que a gente vai fazendo de um futuro incerto, porque a gente não tem como saber lidar com as coisas externas, né? Por mais que nós temos o livre-arbítrio de escolhermos quem somos e onde vamos estar, existem coisas ao nosso redor, o meio externo, que não dá pra gente controlar. Depende do grau de ansiedade que você se encontra, você desconecta da realidade. Então você fica naquele futuro de terror. Tudo que vai acontecer é ruim. E você não consegue trazer essa realidade de estar agora. Então, por exemplo, desculpa. Agora eu estou aqui gravando um vídeo. Agora eu estou aqui jantando com minha família. Agora eu estou trabalhando, né? Estou aqui com amigos. Agora eu estou comendo um lanche. A gente está fazendo isso
porque a gente tá inserido numa sociedade, numa família. Mas a cabeça da gente tá no amanhã, tá daqui uma semana. A gente tá pensando que se eu sair daqui e atravessar a rua e acontecer alguma coisa, e se meu marido sair daqui, for trabalhar e na estrada acontecer alguma coisa, é como se tudo em volta de você tivesse num risco iminente. A gente fica prevendo, como se aquilo tivesse acontecido, como se aquilo fosse real. Mas é um real ruim. Então a gente não fica pensando assim, ó. Minha filha faz faculdade numa cidade em outro município e lá tá tudo bem. Ah, ela vai numa festa, sábado vai chegar sábado, vai ter uma festa, ela vai numa festa e vai ser tudo muito legal. Você já pensa na festa, hoje é segunda-feira, né? Um exemplo, você pensa na festa do sábado, mas você já pensa que vão beber, que pode bater o carro, que se acontecer alguma coisa, que Uber vai pegar, quem são esses amigos, se vão beber, como é a estrada e a volta disso tudo. É como se a gente fizesse previsão do futuro ruim. E a gente fica nesse conflito de sentimento, a gente fica nesse terrorismo mesmo. A mente da gente fica num looping só de pensamentos negativos, como se nós estivéssemos prevendo tudo em detalhes, mas tudo como se fosse muito perigoso. E quando a gente para fazer uma análise real disso, a gente tem o discernimento de compreender que essas coisas externas, que muitas coisas não estão no nosso alcance. Mas uma coisa é você conseguir entender isso e conseguir trazer para a prática. Várias coisas acontecem. Depende do grau de ansiedade que você se encontra e depende do grau de esclarecimento que você tem. Tem pessoas que ficam tanto no futuro que ela não consegue nem entender que ela precisa estar no presente. Outras pessoas entendem que está no presente, mas não consegue praticar isso de forma adequada. Quando a gente começa a se sentir, a sentir o corpo, a entender esse sentimento que tá dentro da gente e começa a aproveitar esse presente, a gente começa a se libertar dessa mente que tá construindo um futuro trágico. Às vezes eu tinha, olha só o que eu vou falar. Às vezes eu achava que se eu tava sorrindo muito, dando gargalhada, muito feliz, é que amanhã eu ia ficar triste, que amanhã eu ia ter uma crise de ansiedade. Olha só como a mente trabalhava, como se não fosse permitido estar feliz agora, como se eu precisasse viver naquele futuro trágico. A mente, ela fica tão acostumada a te dar isso e a viver isso, que é como se você tivesse o mesmo do mais, sempre. Como se não fosse permitido você mudar a sua realidade, como se estar nas crises de ansiedade fizesse parte daquela rotina sua, fizesse parte de mim. E aí você se mistura nisso tudo, porque é um sentimento que acontece todo dia. Ele fica normal. Ele fica normal. Só que quando você tem realidade, você traz para você esse conhecimento, essa realidade de que está errado, de que não é normal estar com crise de ansiedade todos os dias, não é normal ter pensamentos de um futuro trágico. Aí eu tinha um sentimento de fraqueza, porque se eu sabia disso,
Se eu sabia que eu tinha que pensar no presente, se eu sabia que eu não ia morrer, por que eu não conseguia controlar tudo isso? Por que eu não conseguia trazer pra mim isso? E aí, naquela crise de ansiedade, me vinha essa sensação de fracasso, sabe? De, nossa, tô aqui de novo, tô indo pro hospital de novo, tô com esse sentimento de novo. Por que eu não consigo sair daqui? Aonde que eu não tô vendo? O que eu não tô vendo? O que tem nisso tudo que não tá fazendo, me deixando enxergar? O que teve hoje que me desencadeou essa crise de ansiedade? O que eu escutei? O que eu vi? Quais foram as pessoas que situação ou pessoa me trouxe, foi o gatilho para isso? E eu sentia fracasso, fracasso, fracasso de não conseguir compreender o que estava acontecendo comigo. A gente também tem que aceitar que isso é uma doença. Nós estamos numa situação doentia, né? E precisa de ajuda, precisa de conhecimento, precisa estudar para que a gente traga essa realidade do presente. Porque você vai, eu pelo menos, na época, eu ia frustrada pro hospital. Eu ia chateada, sabe? E depois era uma mistura, porque eu tinha todos os sentimentos da ansiedade. Então, né, eu sentia formigamento, tremor, enjoo, ânsia de vômito, diarreia, suor, taquicardia, parecia que eu tava infartando, sentia muita dor no peito. E tudo junto disso, ainda tinha aquela pontinha de fraqueza, de tristeza, de... Por que eu não consigo, né? Ficava lá no hospital, passava tudo, tomava medicação e voltava pra casa meio cabisbaixa, sabe? Tentando entender quem eu era naquilo tudo, naquele contexto. Como era estar ali de novo, pela milésima vez. Porque a gente fica... a gente chega na milésima vez. É uma, é duas, vira 100, que vira 500 e que vira. E a gente chega num grau de doença que você nem percebe que você tá doente. Porque aquilo fica tão corriqueiro, ele fica tão cotidiano. Porque uma hora você está lá com o seu namorado, outra hora você está com o seu marido, outra hora você está jantando, outra hora você está no emprego, outra hora você está na balada. Ele começa, esse sentimento, as crises de ansiedade, elas ficam com você em tantas horas do dia diferentes, em tantos lugares diferentes, que ela vira parceira. Ai, que coisa, né? Ela vira parceira. Vira companheira de jornada. Muita gente aceita isso. Aceita essa condição. Acredita que se tomar medicação, melhora ou continua igual. Outros nem medicação toma. E aquilo ali passa a ficar. Você forma uma parceria com essa doença, com todos esses sentimentos. E por pior que ele seja, por mais ruim que ele seja, é como se você tivesse só ele. Você entra num grau, você chega num grau mesmo disso acontecer com uma frequência tão grande que as pessoas ao seu redor, elas se acostumam. Elas olham pra você e dizem assim, nossa, de novo, teve ontem, semana passada. Ah, não liga não.
É mais um piti. Isso aí é a falta de Deus. Tá querendo chamar atenção. A gente faz uma lista de frases das pessoas próximas da gente. Do marido, do filho, dos amigos, dos irmãos, dos primos. Porque essas pessoas que convivem com a gente, elas começam a dizer isso mesmo. Que nós estamos numa crise de piti. Eles começam a não ligar. E aí você vai tendo crises. E essas pessoas começam a não ligar. E aí você fica mais sozinha. Aí você fica naquele turbilhão de sentimento, desesperada, sozinha. Aí você se sente mais fracassada ainda. Porque daí você tá sentindo tudo, você não consegue sair daquele quadro, tá sozinha, é uma sensação de solidão, né? Porque quando a gente sente a dor da ansiedade, eu falo dor porque é assim que acho que a palavra dor, ela enquadra todos os sentimentos. E aí você tá ali numa solidão, porque você está sentindo um monte de coisa que ninguém sente. E sozinha, porque a sua família ela já não te acompanha mais até as internações. Porque eu fui inúmeras vezes sozinha. E por vários motivos eu fui sozinha. Às vezes porque minha família cansava de ir comigo mesmo. E às vezes porque eu não queria levar a família. Eu começava a sentir incomodada. Como se eu estivesse fazendo aquelas pessoas da minha casa terem que parar a vida delas para ir comigo. Então, muitas vezes eu fui sozinha para não querer incomodar. E aí eu tinha a sensação de fracasso, de solidão e de medo de morrer. Voltava para minha casa. Em algum momento eu tava de novo pensando na próxima crise. Pensando como seria se isso acontecesse comigo novamente. Se eu ia sozinha, quem ia comigo e se eu ia conseguir fazer com que aquela sensação não acontecesse. Eu ficava pensando o que é que eu tinha que fazer para minha mente não cair nesse jogo. Mas eu não achava saída e assim eu ia. E assim eu ficava ansiosa, esperando de novo acontecer. E é viver mesmo num futuro ruim. Você fica prevendo novas internações, novas situações desagradáveis. E aí você tá com ansiedade. Uma coisa era a gente estar na crise de ansiedade, outra coisa é a gente ficar ansiosa, esperando de novo a próxima crise. Como é ruim, né? Como é ruim. É ruim saber que a gente se torna vítima, prisioneiro da nossa mente. A gente se torna vítima disso tudo que a gente vai construindo. Porque, de certa forma, fica corriqueiro, né? Parece que o sentimento é que... como se não tivesse o que fazer, como se aquilo lá tivesse que aceitar, sabe? Mas eu não queria aceitar aquilo. Eu nunca aceitei isso. Tanto é que acho que a minha frustração era exatamente por eu não aceitar. Porque eu achava que tinha que ter um jeito. Desculpa. Eu achava que tinha um jeito. Tinha que ter. Como que eu não tava conseguindo barrar a crise de ansiedade? E quando eu tava dentro daquele turbilhão,
como que eu não conseguia sair dali? Por que que só a medicação me fazia sair dali? E eu gerava mais ansiedade, né? Porque como você vai controlar algo que você não tem preparo para controlar? Porque pra gente controlar, a gente tem que se autoconhecer. Nós precisamos ter conhecimento. Você precisa estudar. Você precisa estar orientada por um profissional para que você consiga, naquele momento em que tudo isso está acontecendo, você consiga trazer para você a consciência dos sentimentos e de estar nesse presente. Você precisa ter o controle de sair daquele futuro e vir pro agora. E exercitar isso, sabe? No seu cotidiano, na rotina do seu serviço na sua casa, na rotina do seu serviço no trabalho. Focar sua mente em coisas em que te dão prazer. Então, se você está trabalhando, que você fique concentrado naquilo que você está fazendo, naquele pagamento, naquele trabalho manual, não importa qual seja a sua profissão, mas estar focado naquilo que você está fazendo. E quando esses pensamentos desse futuro trágico, ele invadir você, você ter habilidade para ele não fazer moradia na sua mente. Ele não pode chegar e a gente tomar aquilo como se fosse uma verdade, porque a gente não consegue, né, lidar com o livre-arbítrio das pessoas ao nosso redor. Meu marido tem a vida dele, minha filha tem a vida dela. E por mais que eu discorde, a vida é deles, o livre-arbítrio é deles. Então eu viver em extrema preocupação com a vida deles e mais com a minha, é muita sobrecarga, é muita coisa. Eu não posso passar 24 horas do meu dia, e eu falo 24 horas porque tem gente que não dorme, que fica pensando como bloquear, como proteger as pessoas ao redor e se proteger. Porque eu pensava o tempo todo em proteção. Quando eu imaginava que algo ruim fosse acontecer, eu queria proteger. Então, por mais que eu tentava me proteger, e por mais que eu tentava proteger minha filha e meu marido, meu neto, nem tudo eu consigo proteger. Nem tudo estava ao meu alcance. Então você fica numa paranoia, você fica numa obsessão de proteção. E aquela proteção, ela se mistura com aquela ansiedade de estar tentando proteger. E aí é o medo de perder o controle, o medo de não conseguir controlar aquilo. E tava ali de novo naquela situação. Então, quando você traz a realidade e diz, calma, agora eu estou almoçando e agora eu vou sentir o gosto do suco, eu vou sentir o gosto do arroz, do feijão, eu vou sentir o gosto do alimento que foi feito e trazer a mente para este foco. São exercícios diários que nos ajudam muito. Sentir, ver, ter o olfato das coisas, ter o paladar, ter o toque, ter a audição. Quando você começa a trazer esses pontos de estar presente, você começa a parar de se preocupar com o futuro, a parar de se preocupar com a sua vida, a parar de se preocupar com a vida das pessoas ao redor.
Você entende que agora é agora. O futuro não chegou ainda. Ele tá lá. A gente tem o livre-arbítrio. Nós devemos sim fazer planos para o futuro. Nós devemos sim nos proteger e proteger as pessoas que a gente ama. Mas não de forma desequilibrada, a ponto da gente não viver, a ponto da gente perder o controle da realidade. E você começa a ficar num mundo paralelo, porque é assim que eu me sentia, num mundo paralelo. Porque a pessoa tá falando comigo e eu tô pensando como vai ser tal coisa. É um mundo paralelo para mim. E se você não trouxer essa realidade do agora, você fica em inúmeras internações. Porque a sua mente, ela viaja, você vai construindo um monte de coisas e aí você vai perdendo o controle daquilo que você começa internada. E era exatamente assim que acontecia comigo. Porque eu acabava indo e voltando frustrada. E eu ia e voltava triste. E eu ia e voltava com a sensação de que eu não conseguia sozinha sair dali. E virava uma bola de neve. E aí eu tava preocupada de novo em proteger as pessoas ao meu redor. E preocupada que eu ia voltar em algum momento ou de alguma forma para uma outra internação. Portanto, você fica parte do seu dia ansiosa. E chega a impactar mesmo no sono, no descansar. Porque dependendo do grau que você se encontra, você não dorme. Você deita, os pensamentos ficam na sua cabeça. Você dorme, você acorda no meio da noite com aquela preocupação, com aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer. Então a pessoa não consegue descansar. E aí ela tá com mais um problema agora, porque no outro dia ela precisa levantar para trabalhar, o corpo tá cansado, a mente tá esgotada, mas tá tudo num turbilhão. Um turbilhão. Um turbilhão de um futuro excessivo, de inúmeros planos, a maioria deles podem dar errado, e cansado por não conseguir dormir. E no meu caso, ainda frustrada por ir para o hospital, voltar e saber que em determinado momento eu ia voltar para o hospital. E aí eu ficava procurando me entender, porque eu achava que tinha que ter uma solução, que a minha mente ela podia de alguma forma me tirar dali, sabe? E eu ficava procurando esse jeito, um jeito de sair dali, porque eu achava que a minha mente não podia ficar ali, sabe? Ficar presa nisso. Então eu começo a praticar todas as atividades, todos os exercícios que pudessem me trazer para o agora. E aí eu comecei a prestar atenção em pequenas coisas. Como eu disse, no paladar do alimento, no gosto das coisas. Eu comecei a ver, eu comecei a escutar o lugar que eu tava. Eu comecei a escutar a conversa das pessoas. Eu comecei a escutar os risos. Eu comecei a entender que eu podia ser feliz, que era permitido para mim escutar aquelas risadas, aquelas pessoas, que eu não precisava mais estar naquela condição de isolamento social.
que eu não precisava mais estar nesse universo paralelo e que eu podia ter dias melhores, que era possível, que eu tinha o livre-arbítrio. Eu dizia para mim mesma, se amanhã não veio e eu posso escolher o que eu vou ser, então amanhã eu vou ser feliz. Amanhã eu não vou ter síndrome do pânico. Amanhã eu não vou ter uma crise de ansiedade, porque eu escolho. O livro da minha vida de amanhã tá em branco. E amanhã eu vou escolher aonde eu vou estar e com quem eu vou estar. Isso foi me ajudando muito a me trazer para a realidade, para o presente. Então eu já conseguia sentar, almoçar, sem ficar pensando como minha filha estava na escola. Sem ficar pensando se lá estava tudo bem, se ela ia cair, se ela ia se machucar, se ela ia engasgar com o alimento, se iam dar para ela um alimento estragado ou não. Então eu conseguia sentar aqui e falar, bom, agora é meu momento de conseguir almoçar. E eu vou prestar atenção na conversa das pessoas. A minha mente vai ficar aqui. Desculpa. A minha mente vai ficar aqui, neste almoço, com essas pessoas. E não mais. Meu corpo presente e minha mente em outro lugar. Quando você conseguir dar esse passo, quando você conseguir fazer esses exercícios dentro da sua casa, mesmo que seja pequenininho, você já começa a sentir calma, a se sentir mais tranquila, você começa a sentir paz. E você começa a entender que você tem o domínio dos seus pensamentos. Porque você consegue falar, nossa, hoje eu consegui almoçar e percebi coisas que eu não via há anos. E há anos mesmo. Porque há anos você tá nesse descontrole. É como se fosse um caminhão numa descida, né? Sem freio. Há anos. Há anos que você não consegue almoçar e perceber as coisas que estão ali na cozinha. As pessoas, o alimento, as conversas, a decoração do local. Então, quando você começar a fazer esses exercícios de estar presente, mesmo que seja pequenininho, você vai sentir paz. Você vai sentir que você é capaz. E você vai ver que dá certo. E que hoje eu fiz isso. Amanhã eu faço de novo. Aí amanhã eu faço de novo. Comemore. Comemore cada vez em que você conseguir estar presente. Que seja por 1 minuto, que seja por 5 minutos. Comemore. Porque quando você comemora estar presente, você ensina para o seu cérebro o quanto é gostoso ser vitorioso. O cérebro ele precisa entender, você precisa trazer para você a alegria da vitória. Você precisa comemorar. É sempre entre você e você mesmo. Não importa se o outro disser para você que você só conseguiu 1 minuto ou que você conseguiu 5 minutos. É você que precisa comemorar. Que precisa sentir e falar assim, nossa, hoje foi show de bola. Aí amanhã você vai conseguir ficar presente 10 minutos. Quando você vê, já vai fazer 1 hora. Quando você vê, você vai já estar o dia todo presente. Por isso que é importante ir tentando. Primeiro com as coisas dentro da sua casa, na sua rotina diária. E esse 1 minutinho,
ele tem que ser comemorado. Ele tem que ser agradecido. Ele tem que ser sentido no coração como uma grande vitória. Porque ele é o gás para você agora conseguir 5 minutinhos. E assim você vai trilhando a sua cura. Assim você vai trilhando os seus pensamentos. Eu desejo que vocês sejam muito felizes.